Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sejam muito bem-vindos ao canal João Paulo Fonseca. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um review. E hoje eu quero apresentar para vocês o livro Revelação e História em Paul Ricoeur. É uma publicação da BV Books, o autor é o Esdras Costa Bento, e esse livro traz o pensamento de Paul Ricoeur com relação à revelação de Deus por meio das Escrituras. Ele que foi um filósofo, ele foi assim um cara que teve um trabalho muito legal no século passado, de investigação crítica dentro das Escrituras, enfim, né? Então é interessante você adquirir materiais assim para ampliar o seu conhecimento, inclusive dentro dessa área filosófica também. É um livro muito bacana, a BV Books, que sempre preza pela qualidade dos seus produtos. Então acesse o site que está aparecendo aí na sua tela para você conhecer as diversas publicações da BV Books. A BV Books não publica só bíblias, ela traz livros também essenciais para o nosso estudo, para o nosso conhecimento da palavra de Deus. Deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e vamos para o vídeo. Muito bem, pessoal, aqui nós estamos com o nosso livro Revelação e História de Paul Ricoeur, Testemunho, Memória e Narração, a revelação de Deus por meio das Escrituras. Esta aqui é mais uma publicação da BV Books. A BV Books sempre preza pela qualidade dos seus livros, bíblias, enfim. Como eu disse para vocês, é um material diferente, porque ele vai trazer um pensamento dentro da linha filosófica, né? O Esdras Costa Bento, ele traz aqui um livro com bastante informações de pesquisa que ele fez aí em todo o pensamento de Paul Ricoeur, tá? Então vamos para o conteúdo do livro. Olha só, aqui ele é capa brochura, né? É uma capa básica, não é um livro grosso, não é um livro pesado. Qualidade do papel, um papel comum de livro, né? Aquele papel esbranquiçado. A gente tem aqui a primeira folha de rosto. Olha só que legal, ficha catalográfica. E eu quero agradecer ao Esdras Bento, né? Ele fez uma dedicatória para nós. Então aqui, olha só, o prezado amigo João Paulo, com apreço e carinho, Esdras Bento, 14/6/2023. Muito obrigado ao autor aí, o Esdras Bento, por essa dedicatória. Aqui tem, inclusive, a data de nascimento e morte do Paul Ricoeur, né? Que foi um filósofo, teólogo também. Ele atuou aí principalmente no século passado, né, mas ele veio a falecer em 2025, já no nosso século. E aqui a gente tem um sumário. O sumário é muito importante, porque no capítulo 1, a gente tem um entendimento que ele vai trazer aqui uma introdução sobre a vida, obra, enfim, todo o pensamento do Paul Ricoeur. E a partir do capítulo 2, nós temos o conteúdo do material. Então, o que ele fez? Ele foi em diversos escritos, obras do Paul Ricoeur, e ele fez uma pesquisa bem minuciosa do pensamento dele com relação à revelação dentro das Escrituras, né? Então, muito interessante. Capítulo 2 traz a revelação em Paul Ricoeur. E no capítulo 3 a gente tem a resposta de uma filosofia hermenêutica. E o capítulo 4 traz a história em Paul Ricoeur. E nós temos uma conclusão no capítulo 5. Depois nós temos aqui no capítulo 6 as referências bibliográficas também, né? Bom, eu vou apresentar capítulo por capítulo para vocês, vou ler algumas coisas, né? A gente tem aqui um prefácio da obra, feito pela doutora Maria Clara Luquete Bingemer, que é teóloga e professora de teologia lá na PUC do Rio de Janeiro. E aí nós temos aqui o capítulo 1, introdução, onde a gente vai conhecer o Paul Ricoeur, tá? Ele viveu de 1913 a 2005 e aqui ele vai desenvolver uma biografia do autor nessa introdução, tá? Trazendo um pouquinho da vida dele, as obras, a linha de pensamento dele. Ele que foi um filósofo e teólogo também, mas a teologia dele é uma teologia mais filosófica. Tem o tempo que ele escreveu, né, essa introdução. E a partir do capítulo 2 nós temos o conteúdo da obra. Como é que essa obra vai trabalhar? A gente tem em cada capítulo uma frase aqui inicial
E no capítulo nós temos subtópicos, que são subtópicos organizados de acordo com a temática do capítulo. Nesse capítulo 2, como vocês viram, são 6 capítulos, a gente vai ter a revelação em Paul Ricoeur, tá? A revelação dentro da onde? Das Escrituras. Então isso aqui é o conteúdo do livro, e abaixo nós temos notas. O tamanho da letra é uma letra comum, não é uma letra grande, como alguns livros possuem, mas é uma letra tranquilo para leitura, tá? Organização da margem, diagramação padrão, que muitos livros seguem, né? E muita gente até está me perguntando com relação a esse livro, qual é a linha de pensamento do autor. Ele é mais ligado à filosofia, então muitas das vezes nós vamos encontrar aqui termos técnicos, ter uma linguagem mais acadêmica mesmo, porque trabalha dentro de uma visão filosófica, tá? Então esse capítulo 1 aqui, ele desenvolve trazendo ideias de outras pessoas que também buscaram em Paul Ricoeur esse entendimento sobre revelação, né? Então olha que interessante, olha o que ele diz aqui. A fé é um ato e limite de toda hermenêutica, origem de toda interpretação e núcleo de toda experiência religiosa. Não se trata de uma fé cega, mas instruída, esclarecida, educada na rede de textos e pregações que despeja cada vez mais para a fala viva, o testemunho vivo dos textos que nomearam Deus. Então olha só, contudo, ao se ler crítica e conciosamente a hermenêutica da ideia de revelação, fora do contexto acadêmico, que a engendrou, sente-se a falta da necessidade de entender o discurso, aí tem um nome aqui da obra, né? Definido da revelação do nome, a pessoa de Jesus Cristo. Então, tá vendo? É um material que tem uma linguagem técnica. A verdade é essa. Então, para os iniciantes, eu acho um pouco pesado, né? Quem está iniciando a estudar teologia, enfim, tá bom? Então, esse primeiro capítulo vai desenvolver toda essa ideia. Os capítulos são longos, então a gente tem aí mais de 50 páginas em cada capítulo. Ele vai citando vários pontos, né, dentro da linha de pensamento dele com relação à revelação. Esse capítulo primeiro aqui, como eu disse para vocês, vai trabalhar um pouquinho sobre como ele vê a revelação dentro das Escrituras e toda a sua origem e desenvolvimento. Em cada capítulo, olha só, tem os tópicos. Então aqui, por exemplo, capítulo 2. O capítulo 1 foi a introdução, o capítulo 2 essa parte da revelação. A gente já está no ponto 4, expressões originais da revelação. E esse ponto é importante porque ele vai trabalhando os gêneros literários das Escrituras. Então a gente tem o gênero profético, então ele vai desenvolvendo um pouquinho sobre isso, tá? A gente tem, olha só, o discurso narrativo, e ele explica a importância da narração, a narrativa, olha só. A narrativa enrige a identidade da própria comunidade, e por meio das formas narrativas, Deus é nomeado, ora com traços de sedimentação, ora com traços de inovação. Então a narrativa bíblica é, portanto, uma narrativa confessante, a qual um espaço de pertencimento simbólico é assumido por quem acolhe a narração. Então muito interessante, né? Aí tem aqui o discurso de sabedoria, e ele vai caminhando dentro desses discursos da Escritura, discurso ínico, que é a questão dos hinos, né? E aí chegamos aqui no capítulo 3, a resposta de uma filosofia hermenêutica. Esse capítulo também é muito importante, porque ele vai trabalhar um pouquinho da interpretação bíblica, hermenêutica, dentro de um lado filosófico. E ele tem uma linha bem humanista, tá? Então, a meu ver, sai um pouco daquilo que boa parte dos teólogos ortodoxos creem, né? Mas é a linha de pensamento dele, e é bom a gente analisar e conhecê-la, para a gente também fundamentar a nossa opinião e a nossa forma de interpretar. Por isso que eu gosto de abrir mesmo os horizontes para conhecer outras linhas de pensamento, né? Então, ele trabalha muito essa questão da experiência humana, no sentido de entender a sua manifestação e também trabalhar dentro da proposta de provar a existência de Deus, né? Eu lembro que eu estava dando um dia uma aula sobre introdução à teologia, no curso de capelania da igreja, pela qual eu faço parte, a gente entrou muito nesses pontos, né? Então, olha só, todas as categorias tratadas nas teorias textuais do filósofo de Valência, está falando aqui do Paul Ricoeur, com a objetivação pela estrutura, a distanciação pela escritura, a compreensão de si, se articulam na coisa do texto. Então, aqui ele desenvolve a questão da coisa do texto, o mundo do texto e também a proposta que ele trabalha
mostrando a dimensão que há no texto. Isso é muito interessante. E tudo isso dentro da experiência humana, tá? Então, é uma linha de pensamento bem assim filosófica mesmo, trazendo a linha de pensamento dele, que foi um dos grandes filósofos aí do século passado, né? Então, como eu disse para vocês, cada capítulo é bastante longo. Eu lembro que eu estava lendo aqui e às vezes eu tinha que parar no meio, fazer uma marcação ainda no texto, porque os tópicos também são longos, né? Aqui tem uma ilustração. É um material muito bem feito. A BV Books sempre preza pela qualidade dos seus livros, né? Isso também é muito interessante. Então a gente vai caminhar aqui para o próximo capítulo. Deixa eu adiantar um pouquinho aqui para vocês, só para mostrar aqui o desfecho desse capítulo 4, né? E aí a gente chega aqui na conclusão, capítulo 5, onde a gente tem a conclusão do material também, né? Todo o objetivo do autor, o Esdras Bento, a trazer a linha de pensamento do Paul Ricoeur. Então, o itinerário percorrido na pesquisa demonstrou que o binômio revelação-história sempre esteve subsidiado pelos debates de outros arbustos, fé e razão, né? E é muito interessante a gente ressaltar também todos esses pontos de cada capítulo. E mostrando aqui para vocês também, antes de ir para a conclusão, né, que é o capítulo 5, também tem o capítulo 4, que ele é importante porque ele vai trabalhar a história em Paul Ricoeur. Toda essa narrativa histórica das escrituras para ele é muito importante também, tá? Porque traz aspectos fundamentais onde a história ela desenvolve-se através das ações do homem, claro que a ação de Deus por meio das escrituras. Eu achei muito legal que ele desenvolve trazendo todo esse aspecto, né, histórico das escrituras, e aí entra muito aquela linha, né, do Jesus histórico, o mito de Adão. Então é uma parte que a ortodoxia tradicional não segue, né? Uma parte bem filosófica, humanista, mas é bom a gente fazer esse estudo e entender um pouquinho, né? Esse sentido da história e revelação. Então, ele cita aqui alguns autores, inclusive citou alguns autores mais de linha liberal aqui também, né? Então, é interessante. Por isso que eu estou falando, você que é iniciante, talvez você vai ter muita dificuldade na leitura do livro. É um livro mais acadêmico mesmo, para ajudar a gente a compreender um pouquinho o pensamento filosófico dele. Aí, a gente chegou aqui na conclusão, onde eu já tinha mostrado, né? Fiz uma pausa aqui, porque eu acabei pulando esse capítulo 4. Mas, olha só, a razão se põe à revelação. Uma revelação especial não é mais necessária, muito menos plausível, diante da emancipação humana que se traduz em confiança inalieável na razão. Diante da promoção idealista da figura da consciência, Ricoeur evita uma teologia natural apologética que busca reatualizar as provas da existência de Deus e assim cair num tipo de existencialismo da miséria na medida em que o divino é posto como solução para as questões impostas pela filosofia. Prefere-se concentrar-se, então, em algumas estruturas de integração da experiência humana para procurar pistas por meio das quais alguma coisa possa ser compreendida com a ideia da revelação, no sentido arreligioso do termo. Então, tem muita coisa, muita informação. Encerra-se na página 198, e depois nós temos referências bibliográficas, todos os materiais que ele pesquisou, consultou e também indica para enriquecer ainda mais a leitura e o estudo de Paul Ricoeur, tá bom? Mais uma publicação da BV Books, Revelação, História em Paul Ricoeur, Testemunho, Memória e Narração, a revelação de Deus por meio da Escritura e seus gêneros literários, é uma publicação da BV Books. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.